Corinthians foi totalmente o Não, contrário. o Corinthians foi o contrário. O Corinthians estava lá em cima, entendeu? O Corinthians estava com o ímpeto lá na lua. É lógico, o time tá... Aniversário do Corinthians. Tava igual o Operário de Ponta Grossa. Exato. 45 mil pessoas na arena. Você viu o que time ele falou? lutando contra rebaixamento. Tava igual o Operário de Ponta Grossa, né? Entendeu? O Corinthians estava. Sabe, mas se o Corinthians não entrar pelo menos assim, dia bom. aí ele é melhor da WO e largar o campeonato. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos continuar repercutindo como a imprensa vem analisando o último jogo entre Flamengo e Corinthians e principalmente o que as duas equipes precisam fazer para poder melhorar a situação no futuro. O Flamengo que vem numa sequência ruim de jogos, não de resultados, mas sim de atuações, né, que não vem deixando a torcida feliz, com muita razão, porque tem um time milionário, mesmo com os desfalques, a gente vê que o Flamengo tem um time muito bom e deveria fazer muito mais do que realmente fez. O Corinthians também fez boas contratações nessa janela para ajudar o time a sair da situação complicada e no programa Opinião Placar, Sormani e companhia ali puderam analisar, falar um pouco sobre o que esperar. O Flamengo jogou muito desfalcado, isso afetou a atuação e o Corinthians foi muito merecedor do resultado. É isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje, muitas informações sobre esse jogo e também sobre o que esperar para o futuro, já que as duas equipes terão uma pausa ali devido à data FIFA e consequentemente poderão ali descansar, rever ali os treinamentos, bolar uma tática nova para o restante da temporada. Tudo isso e muito mais a partir de agora, mas antes de começar pedimos que deixe o like, inscreva-se para não perder nenhuma novidade, é claro. Deixaremos o link da Opinião Placar para que vocês possam acompanhar o programa na íntegra. Discutir, Pedro marcou seu 11º gol no campeonato. E, cara, o Flamengo faz esse gol numa jogada bem fortuita, assim, também, né? Porque não foi um pênalti de uma jogada construída. O jogo foi do Corinthians ali. O primeiro tempo foi muito do Corinthians. Né? Muita gente achando que foi um jogo igual, não. Pra mim, o Corinthians foi melhor no primeiro tempo. Não, o Corinthians foi melhor no jogo. Foi melhor no jogo, né? Enfim, aí o passe incrível, né? Esse passe do Garro era pro Yuri Alberto. A bola desvia no Léo Pereira e aí fica numa condição melhor o Romero. Ainda bem, né? Porque se fosse o Yuri, provavelmente ele perderia o gol, né? Não, é o que tem acontecido nos últimos jogos. Ele tem perdido gols assim, né? E o Romero, depois de 54 segundos que ele entrou, não tinha dado nem um minuto Nem um ainda. minuto. Primeiro toque ele pegou, na bola. né, Flavinho, e fez o gol aí. É um jogador... Uma vitória maiúscula, né? Pra tentar... Aí foi o lance do... Aí eu acho o seguinte, o Yuri não deveria ter feito isso no Wesley, tá? Não, tem que ser expulso se o árbitro mesmo. não marca a falta, a culpa não é do jogador que está em campo. Exatamente. Ele poderia ter quebrado o Wesley ou poderia ter se quebrado também. Então, nota 0 pro Yuri nesse lance. Já vai desfalcar o time, por exemplo, contra o Botafogo, né? Desnecessária entrada. Ele e o Kaká, né? Porque o Kaká foi expulso na confusão. E o espanhol lá foi o Hernandes, né? Alcaraz tá machucado. Mas também não vai jogar. Então, provavelmente, Pedro Raul será o centroavante contra o Botafogo. Tem mais gente pendurada aí, que estava pendurada. Acho que Ranielli e Félix Torres. Depois eu vou confirmar, mas deve ser isso daí. E aí, depois ele expulsou o Alcaraz e o Kaká. Mas aí todo mundo deixou o braço em todo mundo, né? Podia ter expulsado também o Gerson, não expulsou. Enfim. O único que tentou apartar realmente a briga foi o goleiro. O Rossi tentou segurar uns 4. Cadê o Tite chegando? O Tite tá lá tentando. Tite, sai daí, vai tomar uma bordoada, pô. Já não tem mais idade pra ficar nesse meio aí. E o jogo... Foi a única hora do jogo que o Flamengo demonstrou espírito de luta. Sim. Não é? Foi assim, exato. Porque o Flamengo não jogou nada, velho. Nada. Mas uma preguiça, Mas o Flamengo, eu já falei, é a cara do treinador, pô. É a cara do treinador. Você entendeu? É um time apático, sem graça, sem sal, sem tempero. Sabe? Não me estranha esse futebol ruim do Flamengo. Não me estranha. Não me estranha mesmo. A questão é falar que os reforços têm... Aliás, os desfalques têm prejudicado demais o Flamengo, não sei o quê. Beleza, vamos lá, né? Ontem não jogou... Escalação ontem, Rossi, titular. Varela, titular. Fabrício Bruno, titular. Davi Luiz, não. Ayrton Lucas, titular. Pulgar, titular. Léo Ortiz, não, mas no momento é um jogador tão importante. Poderia jogar no lugar do Davi Luiz facilmente na zaga, se não fosse o treinador sabotar o nível de futebol dele. Gerson, titular. Luiz Araújo, titular. Bruno Henrique, histórico. E Pedro, na moral, uma pessoa que fala que Os que entraram aí, os que entraram aí. Olha o banco que os caras... Vamos lá, entraram o Alan, o Carlinhos, que esse é limitadíssimo, né? O Wesley é horroroso. Eu vou falar uma coisa, esse Alcaraz que o Flamengo contratou, hein? Não é bom, não?
Bom, conseguiram pagar 20 milhões num jogador comum. Foi expulso já. Mas Já ele não só é? fez um jogo, 2. Não. pode Já dizer tô isso. falando desde os tempos do Racing. Nada demais. O Garro é diferente. Esse, já quem via no Tajeres era muito bom jogar. Esse Alcaraz, comum. O Caras bom é tenista, né? É. Que não tá numa boa fase. Tá, também não tá numa boa fase. E o tal do Matheus Gonçalves, que é bem ok. Não é nada demais esse moleque do Sub-20 da base aí. Então, o Matheus... Ô, Pacincani, mas aí eu discordo de você, cara. Porque 2 dos principais jogadores do Flamengo não jogaram. O De La Cruz e o Arrascaeta. Ah, faz muita diferença. Faz, Sormani, Nossa mas espera um pouquinho. Mas eles são os caras que pensam o jogo, que criam, entendeu? Se o Varela não joga, tanto faz. Se não vai jogar o Ayrton Lucas, tanto faz. Se não jogar o Léo Pereira, não muda nada. Se não jogar o Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo. Pô, você tirar ao mesmo tempo o Arrascaeta e o De La Cruz, pode ter um peso muito grande. Mas o Arrascaeta não vem também sendo esse fator tão decisivo assim. O De La Cruz sim nessa temporada. Não, faz, mas não. Mas, cara, mas assim, desculpa, você tem o Gerson pra armar o time. Cara, elenco, aí assim, tudo pera um bem, pouquinho, mas deixa eu falar que eu jogo elenco no Brasil. Usa o elenco. Eu que tem. concordo. Esse time era suficiente pra ganhar do Corinthians. Bom, mas Exato. jogar... Mas você perde ao mesmo tempo De La Cruz e Arrascaeta, pô, tem um peso enorme. Não tem, mas aí seria colocar o Flamengo até acima. Essa escalação do Flamengo é muito acima. Sormani, É muito acima. A gente estava na Copa América, a Quesada estava lá acompanhando esses jogadores, inclusive na Copa América. De La Cruz estava lá, o Arrascaeta estava lá. O Flamengo não sentiu a falta desses dois. Foi, aliás, o melhor momento do Flamengo no Campeonato Brasileiro, você lembra? Sim, Começou a ganhar jogo, jogou direitinho, não sei o que, papapá. E aí a gente elogiava aqui o grande elenco que tem o Flamengo. Porque eu acho que. Não, eu acho que tem vira um desculpa, elenco, senhor, não é mas não desculpa. pode jogar desse jeito. Não, isso eu concordo com você. né? Isso eu concordo com você. A apatia do Flamengo chama atenção. Chama. Mas esses caras fazem falta, gente. Fazem, pra qualquer time. Fazem falta. Lógico que fazem. Entendeu? O Flamengo é um time... O Michael não jogou, mas também o Michael chegou agora. Chegou né? agora. Tá machucado. Tá, mas o Cebolinha, ok, faz falta. E o Gabigol, a gente nem pode falar que é Ele não tá desfalque, jogando. Porque o cara não tem moral nenhuma. Olha, não jogaram o Cebolinha, que é titular, Michael, o Arrascaeta e o De La Cruz. Pô, tudo bem, a gente fala de importância, o Flamengo tá gastando muito dinheiro, entendeu? Contratando e pagando em euro de jogador de Premier League, etc e tal. Mas, puta, faz diferença. Tudo bem, mas mesmo assim... eu não... Contra um Corinthians totalmente detonado psicologicamente, fazendo uma campanha medíocre. O time do Corinthians é isso aí. É um time que essa foi... participação do Flamengo. Então, foi a partida do Flamengo foi uma coisa... Concordo com vocês. Assim, assustadora. Não, e brigando pelo Sabe, título. um time... Não é um time que Exatamente, tá na sexta, não tá no meio da tabela, era jogo pelo pra título, ganhar. não é? Sabe, um time... Sabendo que o Botafogo ganhou na véspera. E o Palmeiras... Sem nenhum tesão pra jogar futebol. Nada, zero. Sabe, um Sim. time que não tem nenhum tipo de veia competitiva, que se sente agradável com o técnico, parece que joga amarrado. O Flamengo parece que entra em campo obrigado a jogar futebol. Né? E não entra em campo pra demonstrar um pouquinho mais de alegria, E o Corinthians foi totalmente o Não, contrário. o Corinthians foi o contrário. O Corinthians estava lá em cima, entendeu? O Corinthians estava com o ímpeto lá na lua. É lógico, o time tá... Aniversário do Corinthians. Tava igual o Operário de Ponta Grossa. Exato. 45 mil pessoas na arena. Você viu o que time ele falou? lutando contra Você rebaixamento. falou que sabe? Tava igual o Operário de Ponta Grossa, né? Entendeu? O Corinthians estava. O Corinthians Sabe, estava mas parecido. se o Corinthians não entrar pelo menos assim, dia bom. aí ele é melhor da WO e largar o campeonato. Se ele não tiver minimamente vontade pra jogar, larga. Agora, ele foi ontem extremamente digno, decente, honrou pelo menos aquilo que é a essência do clube, que é acreditar até o último minuto que é pra ontem foi ganhar. aniversário do Corinthians, né? Claro, foi 114 anos. 114 anos. Eu né? gravei o meu comentário aqui pra TV, pra Placar TV, esqueci de falar do aniversário Vou falar do assim, Corinthians. esse time... Parabéns, Corinthians. Você tem licença pra... Assim, o torcedor, esse time dá orgulho pro torcedor? Claro que não. Lógico que não Mas dá ontem orgulho. deu. Sim, mas ontem, pelo menos em campo, o Corinthians falou, sabemos da nossa limitação. Mas, vamos jogar dentro dessa limitação com honra, com dignidade. Jogaram, ganharam o jogo 2-1. Não é uma vitória que vai mudar o campeonato, porque, repito, além dos adversários terem vencido, vale lembrar que em 2007, quando o Corinthians caiu, o Corinthians ganhou do campeão brasileiro São Paulo
e não perdeu para o São Paulo naquela competição. São Paulo que fez a melhor campanha, uma das mais históricas de campeonato. Acho que foi o time que com mais antecedência, com mais rodadas de antecedência, ganhou um campeonato brasileiro, né? Aquele São Paulo. Acho que com 4, 5 rodadas já tinha sido campeão. Enfim, 2007. E o Corinthians venceu o São Paulo no Morumbi, 1-0, gol do Betão. Então tá aí, né, um pouco do que a imprensa falou, como eles vêm analisando essa partida entre Flamengo e Corinthians e Flamengo pelo Brasileirão. A gente viu ali o Sormani falando um pouco sobre os desfalques do Flamengo, que querendo ou não fazem muita diferença, né? Alguns jogadores importantíssimos, como Arrascaeta, De La Cruz, Cebolinha. O Pedro tinha voltado, mas claramente sem ritmo, então isso acaba prejudicando o rubro-negro carioca. Em contrapartida, o Corinthians foi bem pra cima, né? Acho que mostrou uma força que até então a equipe não vinha demonstrando. Era essa a principal reclamação da torcida, porque o Corinthians não é um time ruim pra cair pra segunda divisão. Tem times muito piores do que esse elenco do Corinthians, que provavelmente vão se safar. Então o Corinthians vai ficar ali 17º, 16º, 15º. Se escapar do rebaixamento, que é o que a torcida espera, né? Que eles possam ali jogar o que jogaram contra o Flamengo para tentar se reerguer no campeonato. Agora as duas equipes já se preparam para os próximos jogos. Tem uma pausa agora da data FIFA. Na volta tem, se eu não me engano, é o segundo jogo da Copa do Brasil. Deixa eu conferir aqui, mas eu acredito que seja o segundo jogo da Copa do Brasil, o que deixaria as duas equipes com um tempo livre para treinar. Isso seria bem interessante. E é dessa forma que o Flamengo vai se preparando, o Corinthians vai se preparando, e a gente vai vendo que conforme vai avançando a temporada, muitas lesões vão chegando. No caso do Corinthians, Alex Santana chegou, já se contundiu, o próprio Héctor Hernandes, que chegou também, se contundiu, e aí no Flamengo tem essa sequência de jogadores que já todo mundo vem falando nos últimos dias. A gente vê que na volta da data FIFA terá o segundo jogo entre Flamengo e Bahia pelo campeonato, pela Copa do Brasil. O segundo jogo, o primeiro jogo foi 1-0 pro Flamengo fora de casa, e também terá o segundo jogo do Corinthians, que será contra o Juventude, esse jogo na Neoquímica Arena, e o Timão perdeu o primeiro jogo por 2-1, ou seja, 1-0 já leva a decisão para os pênaltis. Se vencer por 2, estará classificado. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!